Demonstraremos aqui as funções do equipamento miliomímetro LRM01LHF. Nessa primeira interface, dispomos dos principais menus de teste, menus de relatório, menus de configuração e informações gerais do equipamento. Nas telas de testes, começaremos aqui pela tela de testes individual. Nessa tela de teste individual, podemos ver no canto esquerdo superior a parte de status do teste, ao centro a escolha da escala que você utilizará em relação ao teste que será feito, podendo ser uma escala manual ou uma opção de escala autoajustável, como deixaremos aqui. Ao lado existe a função de compensação de temperatura com base no material, seja ele cobre ou alumínio, ou se você não precisar da compensação, você pode deixar desabilitado. Ao lado temos a indicação da temperatura ambiente atual. Caso você não possua o sensor de temperatura LHF, você pode inserir essa temperatura de referência, conforme demonstraremos adiante. No canto direito superior, dispomos aqui da indicação da bateria do equipamento, seja carregado ou descarregado, ele vai estar indicando aqui para vocês o status. No centro da tela temos o ponto de medição principal e logo abaixo dispomos de funções de comparação em relação a mínimos e máximos admissíveis. Faremos aqui um exemplo, buscando aqui a medição de um valor de referência. Na função de auto set, ele fará aqui a escolha da escala automaticamente para nós, e como estamos aqui com o sensor de temperatura conectado, ele já buscou a temperatura atual da peça. Então, 3,42 ohms, podemos utilizar essa referência para comparação utilizando os botões inferiores. Então, na esquerda temos o botão do menu principal, à direita temos, ao centro dispomos do botão de salvamento do resultado, ao lado o botão de copiar o valor de referência, como é o caso. Então, se eu clicar aqui, ele copia esse valor de referência para cá, que é o valor que será utilizado como referência. Aqui ele vai calcular automaticamente um percentual admissível de máximo e mínimo. Esses percentuais eles são editáveis. Posso definir um percentual diferente, 2%, por exemplo, ou alterar o valor. Então, vamos pôr aqui 3. Então, ele vai fazer o cálculo ou de acordo com o percentual ou de acordo com o valor que for setado. E esses percentuais passarão a ser valores de referência. Então, nesse caso, aprovado, porque o valor que foi medido está dentro dos limites admissíveis. Além da função de teste individual, dispomos da função de teste contínuo, como é o caso que demonstraremos em seguida. Este botão define entre o teste individual e o teste contínuo. Então, colocando o símbolo de infinito, a partir do momento que você apertar o Start, ele vai começar a fazer uma medição em tempo real. Então, se você fizer a alteração de uma bobina, por exemplo, você verá aqui a variação dessa resistência, como está sendo demonstrado em tempo real. Essa função fica habilitada enquanto o botão Start estiver ativo ou enquanto a função de medição infinita estiver ativa. Finalizando, podemos salvar o resultado aqui no botão de salvamento para geração de relatório futuro, inserindo aqui uma tag, uma referência para salvamento desse dado. Colocaria aqui como teste 02. Essa referência pode ser uma referência alfanumérica. Clicando nesse botão de Enter, ele vai automaticamente salvar na memória do equipamento. Retornando ao menu principal, exploraremos o menu de teste trifásico. Nessa modalidade, os menus superiores e inferiores são similares. O que altera é a função de comparação. Nesse caso, faremos uma comparação trifásica entre 3 valores distintos. No caso de um motor, por exemplo, entre as 3 fases. Então, por exemplo, a primeira fase está sendo medida aqui agora. Faremos aqui a troca para a segunda fase, para efeito de comparação. E a partir deste momento, o equipamento começará a calcular o erro entre as duas medições, assim como ele fará para a terceira medição também. Esse erro é o pior erro, ou seja, o menor valor dividido pelo maior valor resultará no pior erro, que é esse que a gente está vendo aqui agora. Falando um pouco sobre a função de compensação de temperatura, como foi mencionado anteriormente, nesse caso ele está desabilitado. Pegaremos aqui um exemplo prático para vocês entenderem qual é a função. A função está desabilitada nesse momento, farei a medição de uma bobina
em particular. Então essa bobina tem 6.64 ohm. Quando eu habilito essa função para um material cobre, por exemplo, ele vai aplicar uma fórmula. E essa fórmula nós mostraremos adiante como fazer a configuração dela, mas aqui para efeito de ilustração podemos demonstrar qual é o efeito desejado ou efeito aplicado. Então simplesmente mantivemos a mesma bobina e só alteramos aqui a função. Então o que foi realizado aqui agora? Ele mediu um valor de referência, aplicou uma deriva térmica de cobre em cima de uma referência de temperatura, nesse caso aqui 31.6 graus atuais, em relação ao valor de referência que nós podemos fazer a configuração aqui no menu principal, nesse menu de configurações. Clicando aqui nesse menu de configurações adicionais, você acessa essa tela. Essa tela é a tela de configuração geral do equipamento. Aproveitando, falarei um pouco sobre ela. Aqui a gente tem as opções de escala, a temperatura de referência. Então, se você não estiver utilizando um sensor de temperatura externo, LHF, você pode mudar aqui a temperatura de compensação para... Você pode mudar aqui a temperatura de compensação de um elemento externo para um valor conhecido. Então, você pode medir a temperatura com um medidor externo. Por exemplo, podemos dizer que está a 30 graus nesse momento. Ele vai assumir esse valor e desconsiderar o sensor de temperatura externo. Então, a temperatura de compensação é a temperatura atual da peça que está sendo medida e a temperatura de referência é a temperatura a qual o projeto daquela máquina foi estabelecido durante a fase de especificação. Então, isso é um valor editável. Geralmente, ele é de 25, 22 graus, dependendo do fabricante da máquina que está sendo testada. Essa informação você pode adquirir junto ao fabricante. Deixaria aqui 22, por exemplo, e 30 graus. A partir do momento que eu salvo essa configuração, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os outros parâmetros, ele vai assumir a parte de medição da temperatura, ele vai assumir a nova referência de temperatura que nós inserimos. A partir do primeiro teste ele vai atualizar esse valor aqui. Então faremos aqui no auto range a primeira medição para efeito de explicação. Ele vai automaticamente desabilitar aqui e vai assumir o valor de 30 graus que nós inserimos manualmente lá na tela de configurações. Então, caso você não possua o sensor de temperatura, você pode assumir uma temperatura através de um sensor externo e utilizar a ferramenta que o software disponibiliza para vocês também. Então, posso habilitar aqui para cobre, por exemplo, e ele vai assumir os 30 graus e compensar para os 22 graus que a gente aplicou anteriormente. Voltando aqui no menu principal, nós dispomos da opção de 6 medições, para um motor de 12 cabos, por exemplo, ou para outros tipos de máquinas. Essa função é extremamente similar à função anterior. Então, a diferença principal é que nós temos mais 3 campos, mas todas as ferramentas de compensação, de offset e de temperatura são aplicáveis aqui também. Então, a função é exatamente igual. Farei aqui um exemplo para vocês. Então, ele faz a comparação entre as 6 fases, as 6 resistências, desculpa, do mesmo modo que é realizado lá na outra interface. Então, você pode preencher todas elas, realizar o salvamento e, eventualmente, gerar o relatório se necessário. Logo abaixo, nós dispomos do menu de relatórios. Aqui nós podemos consultar os relatórios que já foram salvos, ou melhor, os resultados que já foram salvos. Então, aqui a gente tem 3 resultados salvos, tem a opção de treinamento que a gente salvou. Ele vai apresentar aqui data e hora, o valor de resistência medida, o valor de temperatura medida caso esteja medindo ou se for inserido o valor, e o erro percentual. Você pode também, através dessa tela, excluir os resultados caso você julgue necessário. Então, só clicando aqui ele vai automaticamente apagar aqui o resultado. Aqui no menu de configurações nós já vimos algumas particularidades dessa tela, mas para efeito de conhecimento nós temos aqui a visualização da parte de calibração do equipamento, então de cada escala do equipamento. A calibração é feita em fábrica. Caso vocês precisem realizar uma nova calibração, nós dispomos de padrões calibrados e rastreados em metro. Só entrar em contato aqui com a LHF. Voltando, a gente tem a aba de calibração. Então essa aba aqui ela é protegida por senha, você não tem um acesso disponível. É somente a equipe de calibração que consegue realizar, né? Se você ler aqui em cima ele vai dizer que precisa de um admin para
acessar essa tela. Caso você precise realizar a calibração em algum outro laboratório, entre em contato com o LHF, que nós passaremos para vocês a informação de como realizar. E nesse menu, além da parte de temperatura que nós já falamos, temos aqui a parte de material, né? Eu posso deixar habilitado já para ele compensar diretamente para cobre ou para alumínio, ou deixar desabilitado, e ele vai assumir sempre essa opção que está citada aqui, sempre que inicializar um novo teste. Aqui a gente tem uma configuração de tempo de estabilização da medição. Esse tempo de estabilização ele vem como padrão 1 segundo, mas ele é editável também. Esse tempo ele serve para você medir com uma precisão maior itens com uma indutância maior. Então, por exemplo, transformadores ou outros tipos de produtos que possam ter uma indutância um pouco mais elevada, você pode ajustar esse tempo aqui para uma estabilização maior. Temos aqui um tempo de timeout de medição para efeitos de medições em circuitos abertos, onde a conexão não está feita corretamente, ele vai aguardar durante um segundo. Se não houver nenhum resultado, ele vai finalizar o teste. Então também é editável, caso vocês queiram fazer a modificação aqui, você pode modificar isso daqui, tá? Mas o default, o padrão, é 1 segundo. Essa parte aqui de aquisições também tem correlação com o tempo de estabilização. Então, para máquinas de indutância mais elevada, você pode alterar esse valor aqui para um valor superior, por exemplo, 1000. E essa base de tempo aqui, você pode alterar esse valor aqui para um valor diferente. Ele vem com um padrão de 500, mas ele pode ser alterado entre 0 e 500 segundos, ou melhor, 0 e 500 aquisições. Isso aqui tem a ver com estabilidade de medição e também com medições em indutâncias elevadas. Aqui no canto direito a gente tem o idioma do equipamento, então a gente tem as opções de inglês, espanhol e português. Basta clicar aqui, ele já vai alterar todos os idiomas, como vocês podem ver aqui nos menus. Vou deixar aqui no português. A temperatura, ou melhor, o tipo da grandeza de temperatura que está sendo utilizada. Então, normalmente ele vem como graus Celsius, mas pode utilizar a opção de Fahrenheit. Aqui a temperatura de compensação que a gente já comentou, né? Então, se você precisar utilizar a ferramenta de compensação de temperatura sem dispor do sensor de temperatura LHF, você pode inserir a temperatura atual da peça e habilitar lá na tela a função de compensação em relação ao material da bobina que está sendo testada. Ele vai realizar o cálculo automaticamente. Aqui é a data e hora do equipamento, né? Então são itens que geralmente não são alterados, mas se você precisar fazer a alteração, você pode realizar ela aqui. Então eu acabei deixando em branco aqui, depois eu edito novamente. E aqui a parte de senha. Então, para você utilizar essa tela aqui, por exemplo, você precisa entrar aqui, inserir a senha de admin e salvar aqui em seguida. Agora iremos demonstrar como realizar a emissão de relatórios através do equipamento milhômetro LHF. Primeiramente, acesse o QR Code presente no equipamento. Ele levará para o nosso site, como a gente pode ver aqui. Através do site, você pode vir até o nosso produto milhômetro. O produto em particular é o LRM01. Aqui na página você pode fazer o download através desse link. Esse link vai abrir aqui a comunicação com o nosso servidor. Realizando o download desse arquivo, nós teremos aqui o arquivo compactado. Façam primeiro a descompactação do arquivo, extraindo através do Windows ou através do WinRAR, caso vocês possuam. Através do Windows você pode clicar diretamente aqui e realizar a extração do arquivo. Ele vai abrir uma nova pasta, como essa daqui. Aqui você precisará instalar este arquivo. Basta dar 2 cliques aqui, ele vai abrir uma janela. Clique em executar mesmo assim. E a partir daqui, sempre faça a confirmação dos pontos para que ele execute todo o pacote de instalação do software. Não farei completamente a instalação, porque eu já tenho instalado aqui. Após essa instalação ser concluída, ele vai, na área de trabalho, colocar uma pasta, e dentro dessa pasta estará aqui o executável. Dando 2 cliques no executável, você terá aqui a interface do software LHF de emissão de relatórios. Mas antes, precisamos realizar aqui a conexão USB. Junto ao equipamento, você receberá um cabo USB similar a este. Faça a conexão com o equipamento e com o computador, e em seguida você pode clicar nesse botão conexão,
vai abrir essa aba. Nessa aba você irá em procurar dispositivos. Ele encontrará aqui o dispositivo. Após encontrar, você clica no dispositivo e em conectar. Após isso, você pode seguir para o próximo menu, baixar medições e clicar em ler resultados. Ele vai listar aqui os resultados que já foram salvos aqui no nosso equipamento. E a partir daqui você pode salvar esses resultados dentro da memória do seu computador. Então ele vai dizer aqui que foi salvo e em seguida nós iremos aqui para a aba de emitir relatórios. Então podemos buscar aqui na nossa lista os itens que já foram testados e estão salvos aqui no meu computador. Posso filtrar aqui o item de acordo com a necessidade. Vou procurar aqui uns 6 cabos, por exemplo. Seleciono aquele item que eu gostaria de emitir o relatório. Então, por exemplo, 6 cabos, até 6 cabos. Aqui à direita nós dispomos das opções de alteração da logomarca. Caso vocês queiram buscar um arquivo para inserir no relatório, aqui é o caminho. Então você pode inserir arquivos de acordo com a sua necessidade. E também consegue realizar aqui a troca da cor do fundo do relatório que será emitido. Então deixarei aqui a cor padrão que nós já estabelecemos, mas você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Aqui embaixo são campos editáveis. Você pode alterar ou adicionar novos campos, caso julgue necessário. E também definir esses campos aqui como um template. Então você pode editar aqui o seu template e aqui embaixo clicar em salvar template. O que isso significa? Você poderá utilizar esse modelo para emissão de relatórios futuros de outras peças, seguindo um padrão que você vai estabelecer. Então, por exemplo, vou salvar esse template e depois eu posso carregar. Então você pode sempre salvar um modelo de template e carregar esse modelo posteriormente. Então, mesmo que eu edite aqui uma informação, a partir do momento que eu carregar o template, ele vai atualizar aqui novamente para aquele template vazio que você salvou. Então, colocarei aqui um exemplo, aqui como LHF. E, em seguida, para você gerar o relatório daquela peça que está selecionada ali, você clica aqui em gerar relatório. Ele vai sempre dando aqui o diagnóstico se houve algum erro, se gerou o relatório ou não. E em seguida, após ele gerar o relatório, ele vai abrir aqui para nós visualizarmos o relatório em PDF. Então, aqui está a logomarca que nós inserimos, a cor que nós definimos. Aqui ele vai dar as informações gerais presentes naquela primeira tabela, como nós vimos anteriormente. Então, você pode editar essas informações que estão presentes aqui. Você pode, aqui embaixo, visualizar qual foi o equipamento que foi utilizado. Então, modelo, número de série, as versões de firmware e de hardware. Os resultados da medição começam a ser apresentados aqui abaixo. Resultado 1, resultado 2. De acordo com o modelo ou a tela de testes que você utilizou, ele vai apresentar 3 ou mais resultados, ou no caso do comparativo individual, um resultado comparando com valores máximos e mínimos, como a gente viu anteriormente. Aqui ele vai apresentar o valor compensado, de acordo com a temperatura de referência e a temperatura ambiente, caso a função esteja habilitada. Então, aqui no material, se a função de compensação de temperatura estiver habilitada, ela vai estar com uma escrita aqui ao lado de material cobre ou alumínio, e ela usará esses dois fatores aqui como referência para compensar o valor aqui do primeiro dígito, do primeiro campo, desculpa. Então, como não está habilitada, ele está repetindo o mesmo valor aqui para vocês. Se estivesse, nós teríamos uma variação de acordo com o delta de temperatura daquele material em particular em relação à temperatura ambiente e à temperatura de referência. Qualquer dúvida em relação à emissão de relatórios, a download do sistema de emissão de relatórios, você pode também estar tirando diretamente conosco aqui na LHF. Você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, bem como através do nosso site e e-mail. Desde já a gente agradece e permanece à disposição. Muito obrigado. Esse foi um overview de todas as funções do equipamento. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a alguma função ou algum método de ensaio, entre em contato aqui com a LHF através do nosso site ou através do Instagram, bem como pelo telefone 47 3370 2441. Estaremos à disposição aqui para atendê-los. Desde já, muito obrigado.